Respire fundo por um instante. Não para fugir de nada. Apenas para estar aqui, agora. Antes de continuar, seja honesto consigo mesmo. Quantas vezes hoje sua mente correu para o futuro, tentando prever problemas que ainda nem existem? Quantas vezes você sentiu aquele aperto silencioso no peito, aquela inquietação difícil de explicar, como se algo estivesse fora do lugar, mesmo quando, aparentemente, tudo estava bem? A ansiedade raramente chega de forma abrupta. Ela se infiltra. Começa pequena, quase imperceptível. Um pensamento repetido. Uma preocupação que parece inofensiva. Um se, que surge sem ser convidado. E quando você percebe, a mente já não descansa mais. Vivemos em uma época em que a ansiedade se tornou comum. Tão comum que muita gente acredita que viver assim é normal. Mas o fato de ser comum não significa que seja saudável. Agora imagine se eu te dissesse que existe um segredo com mais de 2000 anos, usado por imperadores, soldados, filósofos e até escravos, capaz de transformar profundamente a forma como você lida com a ansiedade. Esse é o segredo estoico para viver sem ansiedade. E ele não tem nada a ver com fingir que está tudo bem, nem com reprimir emoções, nem com repetir frases positivas para tentar se convencer de algo que não sente. Pelo contrário, ele começa com uma verdade simples e profundamente desconfortável. A maior parte do nosso sofrimento não vem do que acontece, mas da forma como interpretamos o que acontece. Os estoicos entendiam algo que hoje muita gente parece ter esquecido. Eles sabiam que o mundo é imprevisível, que pessoas falham, que planos desmoronam, que perdas são inevitáveis. E mesmo assim, defendiam que é possível viver com paz interior, independentemente das circunstâncias externas. Essa ideia não nasce da ingenuidade. Nasce da observação profunda da vida. Epicteto, por exemplo, nasceu escravo. Conheceu a humilhação, a dor e a falta de controle real sobre o próprio corpo. Ainda assim, foi um dos maiores mestres da tranquilidade interior. Ele ensinava algo revolucionário. Existem coisas que estão sob o nosso controle e coisas que não estão. Pode parecer óbvio, mas quase ninguém vive de acordo com isso. A ansiedade nasce exatamente quando tentamos controlar o que não depende de nós. O futuro, a opinião dos outros, o comportamento alheio, o acaso. Pense com calma. Quantas vezes você perde o sono tentando prever conversas que ainda nem aconteceram? Quantas vezes revive mentalmente situações do passado, desejando que tivessem sido diferentes? Para o estoicismo, isso é como lutar contra o vento. Você se cansa, se frustra, e o vento continua soprando. A mente ansiosa vive em conflito com a realidade. Ela exige garantias que a vida nunca prometeu oferecer. E quanto mais você exige, mais tenso fica. O segredo estoico começa quando você aprende a soltar. Soltar o controle ilusório. Soltar a necessidade de que tudo saia exatamente como planejado. Soltar a ideia de que sua paz depende do mundo cooperar com você. Esse soltar não é desistência. É maturidade. É entender que há uma diferença enorme entre se preparar para a vida e tentar dominá-la. Marco Aurélio, imperador de Roma, escreveu em seus diários algo simples e poderoso. Você tem poder sobre a sua mente, não sobre os acontecimentos externos. Perceba isso e encontrará força. Essa frase não é um pensamento bonito para impressionar. É um lembrete diário. Um treino constante. Viver sem ansiedade, segundo os estoicos, não significa nunca sentir medo ou preocupação. Significa não ser governado por eles. Significa perceber quando a mente começa a correr. Quando os pensamentos se acumulam. Quando o corpo entra em alerta sem necessidade. E, nesse momento, escolher conscientemente como responder. Quando a ansiedade surge, porque ela vai surgir, o estoico não pergunta: por que isso está acontecendo comigo? Ele faz uma pergunta muito mais útil: isso está sob meu controle agora? Se a resposta for não, ele pratica a aceitação. Não uma aceitação passiva, mas uma aceitação lúcida, adulta. Se a resposta for sim, ele age. Com calma, com clareza, sem desespero. Grande parte da ansiedade vem da confusão entre essas duas coisas.
entre o que pode ser feito agora e o que só existe como possibilidade futura. A mente ansiosa trata tudo como urgente, tudo como ameaça, tudo como problema imediato. O estoico aprende a desacelerar. Ele entende que nem todo pensamento merece atenção. Nem toda preocupação merece energia. Outro pilar fundamental do estoicismo é viver no presente. A ansiedade vive no futuro. A culpa vive no passado. A paz vive no agora. O presente é o único lugar onde a vida acontece de verdade. E, ainda assim, é o lugar que mais ignoramos. Vivemos mentalmente em outro tempo, em outro cenário, em outra versão da realidade. Sêneca dizia que sofremos mais na imaginação do que na realidade. E isso continua sendo verdade até hoje. Criamos cenários catastróficos que nunca se concretizam. E mesmo quando algo difícil acontece, geralmente somos mais fortes do que imaginávamos. O estoicismo nos convida a fazer um acordo com a realidade, a parar de resistir ao que é, a entender que a vida não precisa ser perfeita para ser vivida com serenidade. A ansiedade diminui quando paramos de exigir garantias impossíveis. Mas isso exige treino, exige vigilância mental, exige prática diária. E é exatamente sobre isso que continuaremos a falar. Existe algo que a mente ansiosa faz o tempo todo, e quase nunca percebe. Ela tenta resolver o amanhã com os pensamentos de hoje. Ela acredita que, se pensar o suficiente, se preocupar o suficiente, se antecipar o suficiente, conseguirá evitar a dor futura. Mas isso não acontece. O que acontece é o oposto. Quanto mais você tenta controlar o futuro, mais a mente se sobrecarrega. Porque o futuro não responde aos seus pensamentos. Ele responde apenas ao tempo. O estoicismo ensina que pensar só é útil quando leva à ação. Pensar sem ação é apenas ruminação. E ruminação é um dos principais combustíveis da ansiedade. Observe como isso funciona. Um pensamento surge, e se algo der errado, a mente não responde com ação concreta. Ela responde com outro pensamento. E se der muito errado? E depois outro. E se eu não conseguir lidar? Quando você percebe, está preso em uma sequência infinita de cenários imaginários. O corpo reage, como se tudo aquilo fosse real. Tensão, aceleração, cansaço, mas nada de fato aconteceu. O estoico aprende a interromper esse ciclo. Ele pergunta: esse pensamento exige alguma ação agora? Se a resposta for não, ele não continua alimentando. Isso não significa ignorar responsabilidades. Significa não carregar mentalmente o que não pode ser resolvido no momento. A mente ansiosa carrega tudo ao mesmo tempo. A mente estoica organiza. Essa organização mental é um dos maiores segredos para viver com menos ansiedade. Outro ponto essencial é a aceitação da incerteza. A ansiedade cresce quando você exige certeza absoluta. Mas a vida não funciona assim. Nenhuma decisão vem com garantia. Nenhum caminho oferece segurança total. Nenhum relacionamento é completamente previsível. Exigir certeza é lutar contra a natureza da vida. O estoico entende isso. E, por isso, sofre menos. Ele aceita que o futuro é incerto. E, em vez de tentar dominá-lo, se prepara para lidar com ele. Existe uma diferença enorme entre tentar controlar o futuro e se preparar para ele. Controlar gera tensão. Preparar gera tranquilidade. Quando você se prepara, faz o que está ao seu alcance hoje. Quando tenta controlar, vive em estado constante de alerta. O estoicismo escolhe a preparação. Outro erro comum da mente ansiosa é confundir pensamento com realidade. Você pensa algo e passa a reagir como se aquilo já fosse um fato. Mas pensamento não é realidade. É apenas o evento mental. O estoico aprende a observar pensamentos, sem se identificar com eles. Ele entende que nem todo pensamento merece crédito. Nem todo pensamento é verdadeiro. Nem todo pensamento precisa ser seguido. Essa habilidade é fundamental para reduzir a ansiedade. Quando um pensamento ansioso surge,
O estoico não entra em luta. Ele observa. Ele reconhece. Há um pensamento de preocupação aqui. E só isso já cria distância. Essa distância reduz o impacto emocional. A ansiedade perde força quando deixa de ser alimentada automaticamente. Outro ensinamento poderoso do estoicismo é a aceitação consciente do pior cenário possível. Isso pode parecer estranho à primeira vista, mas é extremamente libertador. Sêneca recomendava imaginar a perda, a mudança, o imprevisto, não para sofrer antecipadamente, mas para se preparar emocionalmente. Quando você encara o pior cenário com lucidez, algo curioso acontece. O medo diminui, porque o desconhecido é mais assustador do que o conhecido. A mente ansiosa foge do pensamento difícil. O estoico faz o contrário. Ele encara, e ao encarar, percebe que muitas coisas não são tão insuportáveis quanto pareciam. Essa prática reduz o medo do futuro e aumenta a gratidão pelo presente. Você passa a valorizar o que tem agora, e a ansiedade, que vive no amanhã, perde espaço. Outro ponto central é compreender onde está o seu valor. Muita ansiedade nasce do medo de errar, do medo de falhar, do medo de não ser suficiente. O estoicismo ensina que o seu valor não está no resultado externo, não está no sucesso, não está na aprovação, não está no reconhecimento. Está no caráter, nas escolhas, na forma como você age diante das circunstâncias. Quando você entende isso, muita pressão interna desaparece. Você para de viver tentando provar algo ao mundo e passa a viver de acordo com seus princípios. Essa mudança reduz drasticamente a ansiedade social e o medo constante de julgamento. O estoico sabe que não controla a opinião alheia. Por isso, não entrega sua paz a ela. A ansiedade diminui quando você para de negociar sua tranquilidade em troca de aceitação externa. Mas tudo isso exige prática. Não é um entendimento único que muda tudo. É a repetição diária dessas escolhas mentais. Observar pensamentos, soltar o que não depende, agir no que depende, aceitar a incerteza. Esse é o treino estoico. E é isso que começamos a construir aqui. Existe um momento silencioso, quase imperceptível, em que a ansiedade perde força. Não é quando tudo se resolve. Não é quando o problema desaparece. É quando você para de lutar contra aquilo que não controla. Nesse momento, algo muda dentro de você. A mente deixa de correr. O corpo relaxa um pouco. E você percebe que, afinal, estava carregando um peso que nunca precisou ser seu. A ansiedade se alimenta da resistência, da exigência de que a vida seja previsível, da ideia de que tudo precisa estar sob controle, para que você possa ficar em paz. O estoicismo desmonta essa ideia com calma e firmeza. Ele mostra que a paz não nasce do controle absoluto, mas da confiança interna. Confiança de que você é capaz de lidar com o que vier. Quando você entende isso, a urgência mental diminui. Você não precisa mais antecipar todos os cenários. Não precisa prever cada conversa. Não precisa se preparar para todas as possibilidades. Você passa a viver um dia de cada vez. Não por falta de ambição, mas por sabedoria. Os estoicos sabiam que a mente humana não foi feita para carregar o peso do futuro inteiro. Ela foi feita para agir no presente. Quando você traz a atenção para o agora, algo se reorganiza. Você percebe que, neste exato momento, talvez nada esteja realmente errado. Pode haver desafios. Pode haver incertezas. Mas não necessariamente perigo imediato. E essa percepção traz alívio. Viver sem ansiedade, segundo o estoicismo, não é eliminar pensamentos difíceis. É mudar a relação com eles. É perceber que você não é obrigado a seguir cada pensamento que surge, que você pode observar, questionar e escolher. Essa escolha consciente é o que devolve o controle interno. A ansiedade perde força quando deixa de comandar suas decisões.
Quando você não corre para agir, apenas para aliviar o desconforto. Quando você sustenta a pausa. Essa pausa, embora simples, é profundamente transformadora. Nela, você percebe que muitas preocupações não pediam ação, pediam apenas atenção, pediam compreensão, pediam silêncio. O estoicismo ensina que a vida não precisa ser perfeita para ser vivida com serenidade. Ela precisa apenas ser aceita como ela é. Aceitar não é concordar, não é gostar, não é desistir. É reconhecer a realidade, sem acrescentar sofrimento desnecessário. Grande parte da ansiedade vem da briga interna entre o que é e o que você gostaria que fosse. Quando essa briga termina, a mente descansa, e com a mente mais calma, suas ações se tornam mais claras. Você age melhor, decide melhor, fala melhor. Não porque tudo ficou fácil, mas porque você ficou mais presente. O estoicismo também ensina que não é possível viver sem perdas, sem mudanças, sem frustrações. Mas é possível viver sem ser destruído por elas. Essa força interna não vem de dureza, mas de flexibilidade. Você se adapta, se ajusta, aprende. A ansiedade diminui quando você confia mais na sua capacidade de resposta do que na ilusão de controle. E essa confiança é construída dia após dia, escolha após escolha. Cada vez que você solta o que não depende de você, a mente fica mais leve. Cada vez que você age no que está ao seu alcance, a mente fica mais firme. Esse equilíbrio é o coração do estoicismo. Não viver despreocupado, mas viver consciente. Não eliminar o medo, mas não ser governado por ele. Não negar a incerteza, mas aprender a caminhar com ela. Agora, imagine como seria sua vida se, diante de uma preocupação, sua primeira reação fosse parar, respirar e perguntar: isso depende de mim agora? Imagine o peso que sairia dos seus ombros. Esse é o segredo estoico para viver sem ansiedade. Simples, profundo e acessível. Ele não exige que você mude o mundo. Exige apenas que mude a forma como se relaciona com ele. E essa mudança começa agora. No próximo pensamento. Na próxima preocupação. Na próxima escolha. Se este conteúdo fez sentido para você, continue essa jornada. Porque a verdadeira tranquilidade não é um destino distante. É uma prática diária.